Mas a FAMAT é uma instituição que surgiu em 1965 e prestou relevantes serviços na organização, inicialmente da pecuária, com base especialmente no Pantanal, Poconé, Livramento, Cáceres, Corumbá, Ladário, essa região toda do Pantanal. Porque quando a FAMAT nasceu, nós ainda tínhamos a porção sul-mato-grossense conosco. Ela nasce em 65, já no final do governo do Dr. Fernando Corrêa da Costa, e congregou os pecuaristas de todo o antigo Mato Grosso, lá de Fátima do Sul, Jataí, Dourados, Glória de Dourados, Coxim, Vila Rica, Cacilândia, Niuaque, Corumbá, Ladário, e Poconé, Cáceres, Livramento, Chapada, Várzea Grande, enfim, todo o Rosário Oeste, Nobre, Diamantino, Arenápolis, todos os pecuaristas, então, acabaram fundando a FAMAT. Porque a nossa agricultura era muito tímida até então. Então, a FAMAT nasce no berço da pecuária mato-grossense. E a pecuária mudou muito o perfil. É por isso que muita gente quebra. Quebra porque não consegue observar o tempo e as mudanças que o tempo traz. Antigamente, deputado Sebastião Rezende, deputado Zeca Viana, desculpe. Hoje o senhor é um expoente na produção de grãos de Mato Grosso. Mas em 1965, falar em produzir soja em Mato Grosso era loucura. Completamente fora do contexto. E naquele tempo, é comum ouvir dos velhos pecuaristas que bastava ter 800, 900, 1.000 vacas por ano, que dá para sustentar 2, 3 filhos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e tocar fazenda tranquilamente em Poconé, em Livramento. Era rico. Quem tinha 1.000 vacas, está dizendo aqui o deputado José Eduardo Botelho, quem tinha 1.000 vacas naquele tempo era rico. Educava os filhos no alto padrão, conseguia sustentá-los fora do Mato Grosso, de Mato Grosso. Hoje, quem tem 1.000 vacas, passa dificuldade, com a família de 3, 4 filhos. Não precisa ter aquela prole enorme, que era uma das marcas das famílias, 7, 8, 10, 12 filhos, como nossos avós tiveram. Então a FAMAT, deputado Romualdo Júnior, Vossa Excelência, que é o autor desta homenagem à federação, ela nasce no governo do doutor Fernando Corrêa da Costa, cuiabano, mas que foi estudar medicina no Rio de Janeiro, e acabou casando com a dona Elisa Bocaiúva, neta de Quintino Bocaiúva, e ao voltar, preferiu voltar para Campo Grande, onde estabeleceu-se como médico. E lá Fernando Corrêa da Costa, filho de Pedro Celestino, também ex-governador do estado por 3 vezes, acaba fazendo uma clientela carismático, filho de político, ajeitado, um rapaz, um caboclo ajeitado, acabou empurrado para a política, e doutor Fernando virou prefeito eleito de Campo Grande, e foi um grande prefeito, líder da UDN, junto com João Vilas Boas, uma águia, uma raposa para uns, para outros, Garcia Neto, Enio Vieira, Aicim Tocantins, e torna-se um dos grandes líderes. E a história, cheia de ironias, leva o deputado Sebastião Rezende para a disputa ao governo contra um primo, Filinto Miller. E doutor Fernando enfrenta seu primo, ambos cuiabanos, Fernando falando pelo UDN, Filinto pelo PSD. Fernando representando o Sul, mais que votação também no Norte, porque era cuiabano, filho de Pedro Celestino, e ele acaba em 50, derrotando seu primo Filinto Miller, e torna-se governador do estado. E eu considero, pelos meus poucos conhecimentos da história mato-grossense, doutor Fernando como construtor, o idealizador do estado mato-grossense.
desse modelo que aí ainda se encontra. Criou o Bemate, criou a Semate, criou o Dermate, à época chamada a Carmate, implantou a primeira faculdade de Direito. Então esse modelo de Estado que nós temos, essas caixinhas, na minha concepção, foi criado pelo brilhantismo de Fernando Corrêa da Costa, um dos grandes homens públicos da história de Mato Grosso. Mas a história havia lhe reservado ainda mais. Faz um grande governo de 51 a 56, mas volta em 61, porque à época a reeleição era proibida. Novamente a ironia, o paradoxo, o coloca de frente com seu primo. De novo, ele enfrentaria agora seu primo Filinto Miller. De novo. E a história se repete. Dr. Fernando derrota novamente Filinto Miller e elege para o seu segundo mandato, à época de 5 anos. É nesse segundo mandato, deputado Romualdo, que a sua moção faz a referência, que nasce a FAMATO. 19 de novembro de 1965. Nascia a FAMATO, a Federação da Agricultura e da Pecuária Mato-Grossense. Hoje congrega 33 mil, uma instituição forte. Mas eu não sei, aí eu não entendo, não acompanhei, por que os produtores de soja criaram a sua associação própria, por que os produtores de algodão, a sua própria, uma fundação de pesquisa, a Fundação Mato Grosso, muito boa por sinal, excelente, acabaram saindo, ou não sei se ainda se encontram, sob a égide da FAMATO. É claro que há controvérsias, é claro que há opiniões diferentes da minha, mas eu não poderia deixar de parabenizar o deputado Romualdo Júnior e a sua assessoria pela felicíssima ideia de prestar aqui, unanimemente, uma homenagem a uma federação importante que tem estimulado a vocação do nosso querido Mato Grosso. Hoje são mais de 28 milhões de cabeça de gado. São mais de 28 milhões de cabeça de gado. O Mato Grosso coloca gado no mundo inteiro, em vários continentes. E o nosso gado é um gado que ainda hoje tem o chamado selo verde, né? É o gado que come pasto, que come capim, colonhão, braquiária, mombaça, Tanzânia. É um animal alimentado ainda por produtos verdes. Por isso encontra o mercado cada vez mais aberto, mais expansivos. Mas a União Europeia, especialmente alguns países, são eiro e vezeiros em criar empecilhos legais para sempre bloquear a carne nossa lá. Mas, na verdade, essa é uma política de reserva de mercado, para favorecer os seus pecuaristas, já que eles não têm condições de competir com a nossa pecuária extensiva, porque tem áreas pequenas, tem um período de inverno rigorosíssimo, eles acabam tendo pequenos rebanhos. E para impedir que a carne mato-grossense brasileira tome de vez o mercado europeu, eles vão criando de tempo em tempo barreiras fitossanitárias, enfim, criam uma série de exigências para barrar esse fluxo de uma carne de qualidade in natura que Mato Grosso produz. Eu encaminho o requerimento pela aprovação, para que nós possamos prestar essa homenagem à FAMATO, hoje dirigida por um correligionário meu, o senhor Rui Prado, que tem também relevantes serviços prestados não só à pecuária, à agricultura, mas a Mato Grosso de uma forma geral. É um jovem muito inteligente, um futuro promissor, que conhece sobremaneira os percalços, os caminhos difíceis da produção mato-grossense,